Oi pessoal, o professor Zépica aqui e a gente vai conversar hoje sobre planejamento estratégico de tecnologia da informação. Vem comigo! Antes de mais nada, então, sobre o que a gente vai falar? Vamos falar um pouquinho sobre por que fazer um planejamento estratégico, depois como planejar a TI estrategicamente, falar um pouco de como isso se desdobra num planejamento tático de TI, tá? E aí depois a gente mostra um pouquinho do case real que a gente tem da CEAD-FURG. Então, primeiramente, a gente precisa lembrar que a gente já conversou um pouco sobre planejamento e que a gente já conversou um pouco sobre tecnologia da informação. Mas é válido trazer alguns conceitos aqui de novo para a gente só poder refrescar a memória, beleza? Então, o planejamento é essa ferramenta que vai permitir que a organização tenha um norte de o que ela está fazendo, o que ela pretende fazer por um período de tempo, certo? E ele vai se dividir entre planejamento estratégico, tático e operacional. O planejamento estratégico, esse planejamento de longo prazo, com objetivos de longo prazo, né, que vai permear toda a organização. Depois o planejamento tático, ele vai olhar para as áreas da organização, cada área vai ter então o seu planejamento tático, que é um desdobramento do planejamento estratégico, então planejamento de médio prazo, mas focado em atender o grande planejamento estratégico da organização. Então cada área vai ter seu planejamento tático. E cada planejamento tático, cada área vão ter diversos planejamentos operacionais, que são planos do dia a dia, coisas que vão ser feitas diariamente com metas, objetivos específicos. Dito isso, a gente pode lembrar um pouquinho da tecnologia da informação também, né? A tecnologia da informação, ela é essa ferramenta essencial dentro da organização, nessa sociedade que a gente vive, sociedade de informações, do homo digitalis, né? Um homem que está completamente conectado digitalmente o tempo todo, com informações, com e-mail, com mensagens. E a informação, ela chega dentro da organização muitas vezes numa frequência maior do que o necessário, muitas vezes numa frequência menor do que o necessário. E além disso, a informação ela precisa da tecnologia, né, onde ela vai ser trabalhada, onde ela vai ser disseminada. E o objetivo da nossa aula então é falar um pouco sobre essa tecnologia e de que forma então o planejamento estratégico desdobra para esse plano, né, de tecnologia da informação, que a gente vai chamar de PET, Plano Estratégico de Tecnologia da Informação, certo? Então, primeiro de tudo, por que a gente faz um planejamento estratégico de TI? O que a gente ganha fazendo, né? A primeira coisa que quando a gente começa a pensar no plano estratégico de TI, a gente precisa pensar na questão de repensar o posicionamento. Ali eu coloquei pensar, porque a gente pode pensar esse planejamento, então a gente pode pensar os objetivos, as metas da organização, o posicionamento da organização, o produto da organização, o que essa organização vai fazer, vai entregar, qual é o posicionamento, é uma organização que está focada em custos, é uma organização que está focada em diferenciação. E aí o planejamento estratégico, ele te permite pensar isso, mas também repensar, né? Depois de um tempo que a organização pode retomar e repensar. A segunda questão importante do planejamento estratégico é o empresário brasileiro, né? O empresário brasileiro ele meio que desistiu de fazer planejamento estratégico porque muita instabilidade econômica, política no nosso país. Então há uma instabilidade e o empresário muitas vezes precisa ser convencido de fazer esse planejamento. Porque o planejamento estratégico ele é a longo prazo, né? E esse longo prazo em algumas organizações vai chegar até mesmo a 15 anos, né? 10 anos. No Brasil, com essa função de instabilidade, às vezes o nosso longo prazo é um pouco menor, né? A gente trabalha aí com um planejamento de 5 anos, por exemplo. Já poderia ser considerado um planejamento estratégico, tá? Outra questão é que quanto maior o tamanho da organização, mais complexo esse planejamento estratégico e mais necessário também esse planejamento estratégico para que a organização perceba, se entenda e saiba onde ela quer ir. Sem um planejamento estratégico, a gente acaba ficando com ineficiência administrativa, né? A organização acaba ficando apagando fogo, apagando incêndio.
E com planejamento tem o norte do que fazer. E o planejamento estratégico, ele cobre todas as áreas da organização, né? Se desdobra em todas as áreas, em todos os setores. O El e Ross vão trazer que a TI, né? A TI, ela compensa. Ela é uma coisa cara. Aqui eu trouxe alguns memes de La Casa de Papel para a gente poder conversar. Mas a TI, ela compensa. Vale a pena ter TI. Porém, a TI é cara. Então, se a TI compensa, vale a pena o esforço, mas é cara, a gente precisa entender que a TI ela é pervasiva. Ela vai estar em todos os setores da organização e ela vai precisar sempre ser observada com cuidado por causa das novas oportunidades de negócio. Então, aqui eu trouxe, né, o Gandhi, ali, que é pervasivo, que invadiu, é mais ou menos isso. A tecnologia da informação, ela invade a organização de uma forma que tu não consegue te ver livre dela, nem mesmo trabalhar sem ela. Ao mesmo passo em que ela traz essas novas oportunidades de negócio, entrar no mercado digital, entrar no e-commerce, trabalhar de forma online, né? Outras questões, a TI ela é fundamental para o aprendizado organizacional, né? Porque tu segura esses dados, essas informações dentro de um sistema. O valor da TI é muito mais do que a tecnologia, né? O valor da TI é aquilo que tu consegue fazer com a informação que a TI te permite. Por quê? Porque a informação que chega na mão do gestor, o gestor muitas vezes ele é limitado, ele não consegue tomar uma decisão adequada. Porque ele tem as suas influências emocionais e muitas vezes não tem o cenário inteiro. E esse plano de informação ele pode te dar um norte, né? Te nortear. E as empresas líderes, elas governam a TI de forma diferente. Elas olham para a TI não apenas como um recurso, mas elas vão usar a TI como um norteador, né? Como uma geração de valor para a organização. Dito isso, fica a pergunta: como que a gente faz um planejamento estratégico de TI? Então, a gente vai planejar a TI olhando primeiro duas coisas importantes, né? A primeira questão é olhar o cenário interno da organização. Então, a gente tem que olhar o orçamento que a organização tem. Qual é o limite de gastos que a gente tem? Quanto eu posso gastar com TI, né? A segunda questão é a questão de estrutura organizacional. Então, às vezes existem legislações, normas, procedimentos específicos que tu não pode burlar, que tu não pode fugir. E isso tem que ser levado em consideração também quando for fazer o planejamento estratégico de TI, tá? Uma terceira questão importante é a questão de política da organização. Então, quando a gente fala de política, existem muitas vezes normativas específicas, existem diretrizes específicas. Então, tu precisa olhar essa política da organização, como que a organização toma decisões. Então, se vai ser uma organização mais voltada à terceirização, se vai ser uma organização mais voltada à compra de coisas, acumulação ou de aluguel, tudo isso é política da organização, é forma que a organização escolhe. Então tem que olhar essa política da organização. Por fim, a gente chega então na metodologia, né, que é o PET, o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação. Para isso a gente vai usar vários gatinhos para nos ajudar a entender o PET, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa diagnosticar a situação atual da organização. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa então perceber qual é a situação. Essa organização está com sucesso, ela está com fracasso, quais são as dificuldades, as potencialidades dessa organização, né? Precisa perceber então como é que essa organização está dentro do ambiente em que ela está inserida, e a TI nesse período, nesse primeiro momento, ela vai então ser analisada para dar suporte, né? Para dar suporte aos pontos críticos da organização, às potencialidades da organização, às dificuldades. Basicamente, tu vai perceber onde é que a organização está e coloca a TI a serviço disso nesse primeiro instante, né? Assim que tu tem um diagnóstico, e isso pode ser feito através de matriz SWOT, que a gente já estudou, isso pode ser feito analisando através de uma questão de BCG, entender onde é que estão os meus produtos, entender como é que está a minha organização, percebe? Feito isso, aí tá aí o gatinho, né, com seus objetivos, seu planejamento de vida.
descansar e relaxar. Mas para a organização, a gente precisa estabelecer a situação planejada para o período de planejamento. Como assim, professor? Basicamente, a gente precisa entender quais são os objetivos que a gente vai perseguir. Então, qual é o cenário que eu desejo? Tanto em aspectos gerenciais, organizacionais, operacionais, comerciais, culturais. Tu percebe esse grande cenário, tu desenha esse grande cenário e para cada objetivo que tu vai permear, tu vai colocar uma meta de médio, de curto, de longo prazo, né? E a TI então começa a ser dimensionalizada para o quê? Para viabilizar os objetivos. Então, se eu tenho um objetivo X, como que a TI vai ajudar, vai entregar valor na construção, no alcance desse objetivo, tá? Aí a terceira questão é a definição de políticas e diretrizes básicas da organização. Então, essas diretrizes elas vão nortear todos os planejamentos táticos da organização, tá? Por exemplo, a organização ela vai querer terceirizar? Ela é uma organização que pensa em terceirização ou prefere fazer coisas internas, desenvolvimento interno? Então, da onde vem esse dinheiro da organização? Qual é a origem desse dinheiro? É uma origem interna dos próprios resultados? Ou é um dinheiro que está guardado para esse investimento, né? Uma outra questão de políticas e diretrizes básicas. Essa organização ela é mais centralizadora ou ela é mais descentralizadora? Qual é a forma que ela tem de se organizar, né? Qual é a forma que ela tem de administrar as suas filiais, os seus espaços? Feito isso, a gente vai trabalhar com o estabelecimento. Feito isso, a gente vai trabalhar com o estabelecimento dos planos de ação. Então, tu vai desenhar os planos de ação, os planos táticos, né, através de setores específicos da organização. A TI aqui vai ser desdobrada e vai receber responsabilidades através do quê? Através dos planos táticos de TI. Esses planos táticos de TI, informação, sistemas, tecnologia, organização, recursos humanos, capacitação, revisão, eles vão então ser especificamente trabalhados, tá? Eu trouxe aqui o GRU, né, o plano tático, vamos falar um pouco desses planos. Então, informação, sistemas, tecnologia, organização e recursos humanos, capacitação e revisão. Primeiro plano de informação. Aí eu trouxe a Larissa do BBB 22, né, que é uma pessoa mais para dar informações, sejam elas erradas ou não, né, dentro do programa foi ela. Mas enfim, primeira coisa que a gente precisa pensar quando fala das informações é o fluxo de informações. Então, quais são as ações básicas que a organização tem para implementar a TI? Qual é a política para esse fluxo de informações? Aonde vai começar esse fluxo? Quem vai receber a informação? Como é que vai trabalhar essa informação? Como é que vai repassar essa informação? Então, entender exatamente o fluxo de informações dentro da organização, tá? Segunda questão é a questão basicamente das informações, efetivamente. Então, quais informações vão ser tratadas dentro desse sistema mecanizado ou dessa tecnologia da informação? Existem informações de diversos tipos. Qual vai ser a prioridade de informações? Vou trabalhar com todas? Vou ter um custo maior. Ou vou trabalhar com informações mais direcionadas à questão financeira? Poxa, aí eu estou focando, né? A informação mais importante para mim nesse momento é essa. E aí, então, nesse período eu vou avaliar a coleta, o armazenamento, a distribuição das informações, né? Um exemplo seria, eu vou manter online essas informações ou eu vou manter online só o que eu estou usando no ano, por exemplo, e vou arquivar tudo que não estiver usando. De 2021 para trás eu arquivo. Então, é uma escolha, né? As informações na minha mão, só as desse ano, porque senão fica muito caro manter um database online, ou fica mais difícil de processar muitas informações juntas. Enfim, então entender essas informações. A terceira questão é a questão da segurança da informação. Primeiro, segurança num sentido de não receber informação falsa, trocada, né? Como era o caso ali do Arthur e da Larissa. O Arthur pegou que a Larissa estava dando informações falsas. Então, assim, em épocas de fake news, tu tem que ter muita segurança com o tipo de informação que chega para ti. Primeira coisa. E a segunda coisa é a questão de cuidar da informação que tu tem, né? Ter segurança na informação que tu tem. Então,
tu vai ter um sistema lá, um database online, por exemplo. Se tu não tem uma certa segurança, pode ser que clonem o teu database, pode ser que clonem os teus perfis nas redes sociais enquanto empresa. E aí sai falando um monte de coisa que não é tu e aí queima a imagem da tua empresa. Pô, um problemão, né? Ou então vai lá e clona todos os teus arquivos e deleta do teu servidor. E aí te pede para pagar para tu retomar, pegar de novo teus arquivos. Imagina que problemão. Tudo isso é uma questão de segurança, tá? Por fim, a questão de acesso, né? Então, ali, ó, eu trouxe a Larissa na casa de vidro, passando informações. O acesso. Como é que vai ser o acesso a essas informações? Vai ser através de acesso interno? Então, vai ser um acesso através dos próprios colaboradores, uma questão mais voltada à intranet, ou vai ser um acesso externo dos clientes, vão poder entrar no site, pegar essa informação direto. Então, se eu vou precisar de uma declaração, por exemplo, eu entro, já retiro, o meu cliente externo vai ter que pedir para alguém tirar, ou ele mesmo já consegue ter esse acesso externo e retirar essa declaração? Um exemplo, né? Falamos do plano de informações, a gente tem o plano de sistemas. O plano de sistemas vai ser essa arquitetura de sistema para suportar todo o fluxo de informações, né? Então, qual é o requisito necessário para poder suportar essas informações? A primeira questão, aí eu trouxe aqui Brooklyn Nine-Nine agora, os processos, tá? Primeiro, os processos internos da organização. Quais processos do fluxo vão ser mecanizados? Quais são os processos? O processo financeiro, sim. O processo de marketing eu prefiro que trabalhem de uma forma menos mecanizada, por exemplo. Beleza, uma escolha estratégica. Então, que processos vão ser mecanizados? E melhor, quando que eles vão ser mecanizados? Tá? A segunda questão é a questão dos sistemas. Aí eu trouxe aqui a Gina, né, com celular. Mas enfim, qual vai ser o sistema que tu vai usar? Qual vai ser o sistema? Quais são as características desejadas desse sistema, né? A gente está falando aqui de uma arquitetura, de um arquétipo. Então, vai ser uma tela de computador, vai ser uma tela de smartphone, o que vai ter que ter nessa tela, qual é o formato, né, do sistema que eu preciso. A terceira questão é a questão da políticas. Aqui eu trouxe o Raymond, né, o Capitão Raymond, porque a política qual é a política que eu vou adotar? Então, vou ter que decidir algumas coisas com relação a essa política, vou ter que definir, vou ter que ter um lugar onde eu saiba como tomar essas decisões. Aí são as políticas. Então, eu vou ter uma equipe própria para trabalhar a questão da tecnologia da informação, ou eu vou contratar uma empresa terceirizada, ou eu vou comprar coisas, ou eu vou alugar coisas. Tudo isso tem a ver com as políticas, tá? Depois a gente tem aqui o banco de dados, né? Nesse episódio que eles estão lá clonando o banco de dados. O banco de dados, qual o gerenciador de banco de dados eu vou adotar, né? Que características mínimas esse banco de dados precisa ter? Então, qual o tamanho dele de forma física, qual o tamanho dele de forma virtual, onde eu vou colocar esse banco de dados se for um artefato físico, tudo isso eu preciso pensar. Depois a questão do desenvolvimento. Então, qual metodologia que eu, organização, vou tomar para desenvolver, ou eu, se for terceirizar, vou impor ao meu terceirizado, né, ou essa equipe que eu contratei. Olha, eu quero que desenvolva assim, assim, assado, essa é a minha política de organização. Tá? Então, qual é o método, qual é o desenvolvimento? Que eu trouxe a Amy ali no desenvolvimento dela, na metodologia dela de trabalho. Mas aí tu precisa decidir qual é o desenvolvimento. Por fim, a documentação. Então, quais padrões de documentação tu vai adotar? O sistema vai te permitir trabalhar com que tipo de informação? Vai ser uma informação digital ou vai só pegar um papel lá e digitalizar? Vai ter o documento online, mas é de papel ainda. Tudo isso precisa ser pensado. Depois a gente começa a falar do plano de tecnologia, tá? Aí, plano de tecnologia, primeiro, a gente volta para falar da questão da política. Porque tu precisa pensar, qual é a minha política, qual é a política de processamento que eu vou adotar? Vai ser uma política de terceirização ou uma política de questão própria, né? De infraestrutura própria, por exemplo. Então, quanto mais tu precisa pensar, é essa parte, vamos dizer assim. Quando vai trabalhar a questão do PET.
porque é basicamente a parte que vai ser o coração, né, da TI. A segunda questão é a questão de arquitetura. Então, qual arquitetura de processamento tu vai adotar? Vai ser uma arquitetura mais centralizada? Vai ser uma arquitetura mais descentralizada? Ou vai ser uma arquitetura departamental ou individual? Então, definir essa arquitetura da tecnologia, tá? Quem vai estar responsável por ela vai ser alguém ou alguém, né? Pensar nisso. A questão da plataforma. Então, que plataforma eu vou usar? Vou precisar de um servidor, de um mainframe, como está aqui na foto? Qual sistema operacional específico eu preciso para operar minha tecnologia? Tudo isso são perguntas. Qual é o espaço? Qual é a demanda em disco que eu preciso para os próximos anos? Quanto eu pretendo armazenar? Quantos gigas de informação eu vou armazenar nos próximos anos? Isso aqui também tem que ser pensado aqui. E a tecnologia, qual tecnologia eu vou usar? Né? Eu vou usar uma tecnologia de microfilme, de mídia óptica, tem tantas coisas hoje, né? Hoje normalmente se usa a nuvem, né, também, mas tem muita gente que usa uma mídia mais física, como pendrive, CD ou DVD, enfim. Continuando, então qual é a forma de comunicação que eu vou usar? Aí eu tenho a comunicação no sentido de coleta de dados, onde esses dados vão ficar, como é que eu vou distribuir. Vai ser uma rede internet, intranet, preciso olhar a minha questão da minha rede local, da minha WAN, como é que eu vou digitalizar esses documentos, tudo isso precisa ser pensado, tá? Depois a questão de produtividade. Então, quais são os equipamentos que eu preciso para a produtividade individual de cada colaborador? Vou precisar de um microcomputador para cada um laptop, ou um tablet, ou um smartphone, enfim, quais são esses equipamentos? Voltamos a falar da questão de segurança, né? Então, quais são os requisitos mínimos de segurança da informação, o controle que eu vou ter desse acesso, tanto físico quanto lógico, né? Através da internet, através da intranet. A instalação. Então, quais são os requisitos mínimos de instalação que eu vou ter, de espaço físico, de demanda de energia, de condicionamento ambiental, os recursos de segurança que eu vou ter, tá? Cronograma. Então, quais são meus prazos máximos e mínimos, né, que eu vou ter ali de cronograma para colocar esse plano em operacionalização. Depois a gente tem o plano de organização e de RH e também o de capacitação, que ali o Foina, né, o autor do nosso livro didático, ele vai trabalhar junto. Então, a gente também traz junto aqui, tá? Primeiro é a questão da reciclagem técnica. Então, dá para reutilizar hardware, dá para reutilizar software, sistema operacional, aplicativos, ou eu vou ter que comprar, desenvolver outros, né? Então, a reciclagem técnica. O envolvimento das pessoas é extremamente importante. Quanto maior a comunicação e envolvimento, mais tu tem um desempenho, né? O El e o Ross trazem bem isso, que quanto mais tu tens envolvimento da alta direção na tecnologia da informação, mais desempenho tu tem com a tecnologia da informação. Então isso também é uma questão a se pensar. A questão de treinamento, né? Então, se tu for trabalhar com novos recursos, tu vai precisar munir a tua equipe de alguma forma para que ela aprenda, para que ela saiba usar, né, essas tecnologias da informação também de forma adequada. Não só para o usuário, mas também para o executivo. Ele também precisa entender, né, qual é esse software, qual é esse sistema, o que tu está usando de tecnologia na empresa. Reciclagem auditorial, então tentar manter a mesma equipe que faz a auditoria, a mesma equipe que faz a governança de TI, né? Isso é importante. A questão de avaliação, né? Fazer reuniões periódicas para sugerir melhorias, para avaliar o que está sendo feito. E isso nos leva para a questão do plano de revisão. Então, a primeira coisa quando tu for fazer o plano de revisão é pensar na apresentação do plano. Sempre fazer uma reunião do plano de revisão onde tu coloques o plano de forma clara para todo mundo, né? Onde todos os setores vão olhar esse plano, ou tu vai facilitar o entendimento desse plano. Isso aparece um pouquinho na pesquisa que a gente vai falar um pouquinho ali da Trello na SEAD. Então, se todo mundo entende esse plano, fica mais fácil tu operacionalizar ele.
A segunda questão é sempre trabalhar com a apresentação de resultados parciais. Então, fazer um seminário, fazer alguma coisa que, para todos os envolvidos com aquele tecnologia, enfim, que tu mostra os resultados que tu já está tendo dessa implementação e dessa tecnologia dentro da organização, para que as pessoas vejam que seus objetivos individuais estão aí sendo supridos pelo objetivo da organização. Outra questão é a questão de acompanhamento, tá? Então, sempre fazer reunião com a presença de todos os envolvidos, tá? No acompanhamento, para que tu coloques aí esse gestor, esse executivo, ele saiba, né, como é que tá isso. Que ele pode, não menor do que 6 meses, dar um período maior, para prestar contas mesmo, né, do que está acontecendo. E fazer a revisão. Então, pessoas aí que estão envolvidas com isso, mas que tenham poder decisório, poder de opinar mesmo, né, de definir alguma coisa. E aí, então, vão opinar e vão definir, vão dizer quais são as alterações necessárias para esse plano, beleza? Por fim, eu trago um case real da SEAD, da FURG. A SEAD, ela teve um planejamento estratégico desenvolvido e foi se trabalhar a questão da tecnologia da informação. E uma das coisas que a SEAD foi implementar, né, seria o Trello, um sistema de planejamento aí integrado para que todos pudessem olhar. E aí deu problema esse patch, né, da SEAD, mas eu vou deixar para vocês olharem isso nas referências que vão estar aqui no final da aula, tá? Quem quiser dar um pulinho lá e ver esse material que é super interessante, apresentando, mostrando aí o que aconteceu, qual é o problema na realidade que teve a SEAD nesse sentido, tá bom? Então, sobre o que a gente falou nessa aula? A gente deu as razões de fazer planejamento estratégico, depois a gente falou como fazer o planejamento estratégico da TI, desdobrar esse planejamento estratégico da TI, né, em planejamento tático de TI, e falamos sobre cada um dos planos do planejamento tático de TI. Aqui então eu vou deixar as referências, quem quiser baixar aí vai estar também na descrição do vídeo, mas aqui está o slide, né, e tem o QR Code, quem quiser escanear já baixa, já faz download e tudo mais, tá bom? E é isso, gente, muito obrigado para quem assistiu a aula até agora, um super abraço aí do professor Zépica, valeu, gente!